Um caso que aconteceu em 2001, mas só agora deveria vir a plenário. Um homem matou outro por motivo de um boato. A história é que ele teria tido uma relação sexual com a sua filha, de 13 anos. No entanto, exames no ITEP comprovaram que não houve o ato sexual. Mesmo assim, o homem matou o outro por causa de um boato. Só agora, 20 anos depois, o caso era para vir a plenário hoje, mas foi cancelado porque o advogado não compareceu. Esse lugar deveria estar sendo ocupado pelo advogado de defesa do senhor José Veríssimo da Silva, que deveria estar sendo julgado por um crime ocorrido em 2001. No entanto, o advogado faltou, não compareceu em plenário, também não justificou a sua ausência, o que deverá ainda ser explicado posteriormente. Por esse motivo, o júri foi cancelado. Um caso que havia uma repercussão em Mossoró de que houvesse um veredito hoje. No entanto, esse veredito não poderá ser possível. Esse caso, segundo as informações da própria Justiça, gerou uma repercussão em Mossoró porque a vítima, segundo o inquérito, foi morta por causa de um boato de que ela estaria tendo um caso com a filha do acusado, como conta Dr. Ítalo, promotor de justiça, que está nessa ocasião também colocando a acusação para que hoje o caso fosse efetivado. No entanto, está sendo cancelado. O histórico assim, é de um crime gravíssimo que aconteceu em Mossoró no ano de 2001, que inclusive houve muita repercussão na sociedade de Mossoró à época, de um pai de uma menina que, desconfiado que ela não fosse mais virgem, que a vítima teria tido relações sexuais com ela com base em boatos, deixando isso bem claro, não tem uma prova que a vítima, né, que chamava-se Armando, que ele comentava isso, mas surgiu boatos. Então esse pai procurou a polícia, a filha dele na época era menor de idade, tinha 13 anos, ele procurou a polícia, foi feito o exame no ITEP e não foi constatado qualquer tipo de indício que essa menina tivesse praticado relação sexual. Mesmo assim, ele revoltado com o boato, que ninguém sabe como começou, não sabe como surgiu, não sabe sequer se essa vítima, esse Armando, se ele chegou a comentar alguma coisa, esse pai, esse acusado, que é José Veríssimo, foi até a residência desse rapaz, da vítima, que estava inclusive dormindo, adentrou a casa, invadiu a casa e assim que a vítima levantou-se, quando se assustou com a presença dele, deu diversos tiros e matou o rapaz na casa dele. Então a dinâmica dos fatos é essa. Houve uma morte por conta de um boato. Esse foi o motivo da morte. Há um prazo para que as pessoas sejam julgadas e sejam punidas. Mas no caso do acusado, ele estava foragido e a lei diz que quando o réu está foragido, esse tempo de prescrição ele para, é suspenso. Então todo esse período que ele passou foragido, logo depois do fato, alguns meses depois, ele foi embora de Mossoró. Esse período não conta. Tá? Então não está prescrito porque o prazo estava suspenso porque ele estava foragido. Depois ele contratou um advogado, o advogado disse que ele tinha interesse de se apresentar, a prisão preventiva dele que foi decretada na época foi revogada e hoje era para ser esse júri. Infelizmente, depois de 20 anos, esse júri ainda não foi realizado hoje, não foi possível a sua realização. Faltou o réu, embora o réu ele pode faltar, ele não pode ser obrigado a comparecer ao julgamento. Ele tem o direito de faltar, ele tem o direito de ficar em silêncio, mas faltou também o seu advogado. Aí aqui eu não quero fazer uma análise precipitada, porque tem que saber quais os motivos pelos quais o advogado não compareceu. Mas que é lamentável, depois de mais de 20 anos, é marcado um júri como esse, que é um júri que eu entendo que tem uma repercussão social e jurídica muito grande, e esse fato ainda não foi possível a sua realização hoje desse julgamento, o que a gente espera que seja feito ainda esse ano. Gente, um caso que realmente gerou uma repercussão muito grande aqui em Mossoró, em 2001, e que havia um anseio popular para que esse caso viesse a plenário hoje. Mas, infelizmente, não veio. Uma morte por boato. Deixa eu pedir as imagens aí. Você veja que essa imagem nós extraímos de um jornal da época, né? Jornal Gazeta do Oeste, que publicou a imagem da vítima. Você veja que a vítima é esse
que está a foto no canto, e aí é o corpo da vítima sendo retirado de casa. O comerciante invadiu a casa do homem, né? E efetuou vários disparos de arma de fogo. José Veríssimo, portanto, ficou foragido por mais de 20 anos e ainda está foragido, né? Não se apresentou. E a vítima, identificada aí como Armando Leite, né? Felizmente, foi assassinado dessa forma tão cruel pelo homem. Isso ocorreu em 2001. Tudo isso por um boato. Gente maliciosa que fica falando da vida do povo e disse que a filha do José Veríssimo teria tido um caso com esse homem. Fato esse que ficou comprovado que não houve nenhum tipo de relação sexual, até pelo exame junto ao ITEP que foi realizado na menina que na época tinha 13 anos. Hoje já tem 34 anos a vítima. E por esse boato, o homem acabou perdendo sua vida. Ele ficou foragido, houve a notícia que ele estava lá no Maranhão, mas ele não apareceu. Disse que ia mandar um advogado para representá-lo, mas nem apareceu ele, nem o advogado para o júri. Ele ainda se encontra solto, há um mandado de prisão preventiva, porém ele não está definitivamente localizado. Vamos aguardar que seja marcado um novo julgamento e que realmente esse caso venha a haver uma resposta, porque toda a sociedade precisa desse fato que ocorreu em 2001, lá no Alto de São Manuel, em que o homem foi morto de forma brutal através de um boato que surgiu no nome dele. E que fato esse que ficou comprovado no ITEP que não houve nenhuma relação sexual dele com a menina de 13 anos, que era filha do acusado.